Vamos lá, galera. Hoje, em nossa pauta, iremos discutir um conteúdo muito importante na prova do IFRN. Qual seria esse? Frase, oração e período. Então, antes de a gente começar a responder algumas questões que selecionei retiradas dos exames do IFRN, veremos alguns conceitos. Primeiro, o que seria frase? A frase é um enunciado linguístico que transmite uma ideia. E para essa transmissão de ideia, é possível ser a partir de uma palavra ou de um conjunto de palavras. Ou seja, o que é importante mesmo nesse processo é que tenha sentido completo. Então, frase tem sentido completo. Diante disso, a gente pode pensar em algumas frases comuns do nosso cotidiano. Por exemplo, aquela mensagem que a vozinha manda no grupo do WhatsApp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um feliz aniversário, um parabéns, um tchau, até logo. Tudo isso pode ser classificado e considerado de frase, certo? Então, a gente precisa pensar também que a frase não precisa ter sujeito, verbo ou predicado. Se voltarmos, qual é o sujeito de tchau? Não tem. Em boa noite tem verbo? Não tem, porque a exigência mesmo é ter sentido completo. Por isso que nós temos frases nominais e frases verbais. Frases verbais têm verbo. Frases nominais não têm verbo. Simples assim. Ok? Então vamos partir agora para o que seria oração. Professor, oração é o quê? Vamos ter agora a aula de catolicismo? Não. Oração está relacionada a outra coisa. Está relacionado a verbo e a locução verbal. Então, o que é uma oração? Uma oração é um enunciado estruturado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a gente já viu o que é frase. Frase tem sentido completo. A frase pode ser formada de uma palavra ou de um conjunto de palavras. Temos frases verbais e frases nominais. Oração, ela se constitui em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Exemplo, nós temos aqui um texto meramente ilustrativo. Vocês curtem filmes? Qual é o verbo que nós temos aqui? Curtir. Então, nós temos aqui uma oração? Sim, nós temos uma oração. E só temos um verbo. Se formos pegar outro, relaxa. Amanhã vai chover não, caramba. Nós temos verbo aqui? Relaxa. Sim. Qual é o verbo? Relaxa. Vai chover. Então, nós temos aqui verbos. Verbo, locução verbal. Então, nós temos orações. Ok? O que caracteriza a oração é o verbo. Então, gente, eu só vou dizer se é uma oração se eu encontrar verbo. Se eu dissesse a vocês assim a frase, parabéns, posso dizer que é uma oração? Não. Até logo, posso dizer que é uma oração? Não. São frases, porque tem sentido. Mas não são orações, porque não tem verbo. Então, o que caracteriza a oração é o verbo, não importando que a oração tenha sentido ou não sem ele. Professor, o senhor está dizendo que a oração não precisa ter sentido? Sim, eu estou dizendo que não precisa ter sentido. O que precisa ter sentido é a frase, certo? Temos exemplo. O importante é que todos sejamos felizes. Temos duas orações. Nós temos dois verbos. O verbo é e o verbo sejamos. Então eu posso dizer que a frase o importante é que todos sejamos felizes tem sentido. Podemos dizer? Sim, porque tem sentido, é uma frase. Eu posso dizer que o importante é tem sentido? O importante é tem sentido? Não, mas é uma oração.
Posso dizer que todos sejamos felizes? Tem sentido? Só isso, que todos sejamos felizes. Todos sejamos felizes, sim. Mas o importante é... Não. Por quê? Lembre-se qual é a diferença. A oração não precisa ter sentido completo. Uma oração absoluta tem sentido completo. Te vi ontem, tem sentido completo. Mas o importante é... Não tem sentido completo. Que todos sejamos felizes. Aquela voz fantástica, emocionante, tem sentido completo. Feito isso, vamos pensar agora no que é período. Se eu penso em período, eu continuo pensando em verbo? Sim, porque o período é uma frase que possui uma ou mais orações. E quando a gente lembra de orações, a gente lembra de verbo. Olha aí, tudo está interligado. Frase, oração, período. Então vamos lá. Quais são os tipos de períodos que existem? Existe o período simples, quando constituído de uma só oração. Ronnie ofereceu um livro a Hermione. Nós temos apenas um verbo, que é o verbo oferecer. Certo? Se nós temos apenas um verbo, nós temos apenas uma oração. Se é apenas uma oração, nós temos, portanto, período simples. Olha que texto interessante esse aqui. Encha seu filho de bolacha. Bem legal, né? Qual é o verbo? Encha. Bolacha é biscoito, não é paulada, não é sandalhada. Então, encha seu filho de bolacha. Nós temos um verbo, encha. Portanto, nós temos apenas uma oração. Logo, nós temos um período simples. Vale acrescentar que, quando nós temos um período simples, chamamos também de oração absoluta. O próprio nome já diz, né? Absoluta. É aquele verbo que reina ali, aquela frase é dele. Continuando. Período composto. Quando é constituído de duas ou mais orações. O povo anseia que haja uma eleição justa, pois a última, obviamente, não foi. Nós temos 3 verbos. Se temos 3 verbos na frase, nós temos 3 orações. Se nós temos 3 orações, nós temos período composto. Outro exemplo. Não são as nossas habilidades que revelam quem somos, são as nossas escolhas. Um sábio falou isso outrora. Quais são os verbos aqui? São e revelam. Então, só isso? São. Mais algum verbo? E aí? São as nossas habilidades que revelam quem somos. Nós somos. São, revelam, somos, são, período composto. Não. Continuando. A partir do que a gente viu sobre frase, oração e período, trouxe para vocês algumas questões. Essa questão, por exemplo, foi de 2017 para ingressar em 2018. E a questão dizia o seguinte: coloquei a numeração certa, caso vocês queiram ver na prova, exatamente a questão 11. Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. No trecho A, vou deixar vocês refletirem aí. No trecho A, um período e 8 orações, um período e 9 orações, 3 períodos e 8 orações, 3 períodos e 9 orações. Então o que a gente precisa lançar mão aqui para entender? Período. O que é um período? É uma frase com sentido completo que tem orações.
A gente vai contar quantos períodos tem aqui. Depois que contarmos quantos períodos nós temos aqui, nós vamos identificar quantos verbos nós temos aqui. A partir da quantidade de verbos e de locuções verbais, nós vamos saber quantas orações há. Então vamos lá. Quantos períodos temos? Qual é o primeiro período? Isso, foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Vamos ver. Primeiro período. Continuando. Qual seria o segundo período? Uma campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Isso! Então, numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Seria o nosso segundo período. Obviamente, e visualmente, dá para saber que nós temos um terceiro período. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Gente, por isso já dá para eliminar alguma questão? Sim. Quais questões? A e B. Olha quantos efeitos. Tô aqui tipo Harry. Pronto. Se já eliminamos, agora vamos para a segunda etapa e a última etapa, que é identificar os verbos e as locuções verbais. Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Nós temos verbos foi e abriu. Muito bem. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar. Temos algum verbo aqui? Integrar. Vamos para a terceira linha. Distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem. Distribuiu e ocupassem. Nossa, temos melhores alunos aqui. Aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, a grilagem falou. Mais alto. E o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Virou ser ou ser quebrada? Muito bem. Quantas orações nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós temos 8, eliminamos qual alternativa? E o que sobra seria a nossa alternativa correta, C. 3 períodos e 8 orações. Prosseguindo, já esta questão, que na prova é a de número 6, foi retirada do exame de seleção de 2015 para ingresso em 2016. E a questão diz o seguinte, temos um trecho e o trecho afirma: estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Há outras fontes que afirmam estar esse número em torno de 1 milhão. No trecho existem 6 orações, 5 orações, 4 orações ou 3 orações. Aqui a gente já não tem o quê? Período. Nós só precisamos identificar o quê? Os verbos. Mas se fôssemos identificar os períodos, quantos nós temos? 2. De estima-se a capital e de a 1 milhão. 2 períodos. Mas isso não está sendo pedido. O que pede é oração. E como é que eu identifico oração? Contando os verbos. Muito bem. Então, qual é o primeiro verbo que a gente encontra nesse trecho? Estima-se. Estima-se. Qual é o segundo? A. Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Tem sexto? Não. Quantos verbos nós temos? 5. Não é uma locução verbal, porque a locução verbal tem valor de um verbo. Nós temos aqui uma oração reduzida.
certo? Reduzida de infinitivo. Então, se nós temos 5 verbos, nós eliminamos quais alternativas? A, C, D e só nos resta a B. 5 orações. Próxima questão. Para quem vai tentar pro ITEC, nós também trouxemos algumas questões. Essa questão foi extraída do ProITEC 2018, certo? Ano passado. Vale acrescentar que na prova do IFRN há questões também que trabalham frase e oração em período relacionado a orações coordenadas e subordinadas. Hoje eu só trouxe questões com frase e oração em período. Vamos lá a essa questão. Temos mais um trecho. Na prova de 2018 a questão é a de número 6. O Comitê de Organização da Copa do Mundo de 2018 espera até 1,5 milhões de turistas estrangeiros para visitar a competição. Foram colocados à venda 3,2 milhões de ingressos, considerando as viagens internas dentro do país sede. O número de turistas pode dobrar e chegar a algo em torno de 3 milhões de visitantes. No trecho A, o que está perguntando aqui, gente? No trecho, há um período de 5 orações, há 2 períodos e 7 orações, há 3 períodos e 6 orações, ou há 4 períodos e 8 orações. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui está perguntando o que há. Nós vamos começar analisando novamente os períodos. Qual é o primeiro período? Vai de o comitê a competição. Será que é verdade? Sim. Em que palavra inicia o segundo período? Foram. Qual palavra termina o segundo período? Será? Muito bem. Visualmente a gente já sabe que tem mais um período. Começando com a palavra considerando e terminando com a palavra visitantes. Então, determinamos qual é a alternativa aqui. Gente, há questões no IFRN que são bem fáceis. São dadas. Então, veja. Essa questão a gente não precisou nem contar as orações. Por quê? Nós identificamos 3 períodos. Na A diz que é 1, na B diz que são 2, na C diz que são 3, na D diz que são 4. Então a gente já sabe qual é a resposta certa. E a resposta é a C. Mas, como nós somos bons alunos, vamos identificar as orações. Óbvio, né? Um trabalho extra. Por que não? Vamos lá. Na primeira linha, qual é o verbo? Ou quais são os verbos? Espera. Deixa eu só colocar aqui essa alternativa que a gente já sabe. Espera. Na segunda linha. Visitar. Só visitar? Foram. Na terceira linha. Oi. Foram colocados. Considerando. Que mais? Pode dobrar. Que mais? Chegar. Acabou. Então nós temos espera, visitar, foram colocados, considerando, pode dobrar e chegar. Muito bem. Próxima questão. ProITEC 2017. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia, DECONTEC, da Federação das Indústrias de São Paulo, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. O valor chega a 69 bilhões de reais por ano. No trecho, gente, no trecho, existe um período composto por 3 orações? Existe um período composto por 4 orações? Existem 2 períodos compostos, cada um por 2 orações? Ou será que existem 2 períodos simples, formados por orações absolutas?
Lembramos o que é oração absoluta, né? Orações formadas por um... Ou seja, é uma oração com um verbo que ao mesmo tempo é um período. Um período simples. Um período com apenas uma oração. Vamos lá. Para a gente descobrir e ir eliminando, a gente precisa identificar os períodos, né? Qual é o primeiro período? Começa com qual palavra? Termina em qual? País. Qual é o segundo período? O valor. Termina em qual palavra? Ano. Pronto. Até agora não deu para matar nada. Então vamos começar a identificar os verbos do primeiro período. Qual é o primeiro verbo? Realizado. Qual é o segundo verbo? Revelou. Tem terceiro? Não. Então vamos ler. Existe um período composto por 3 orações. Tem chega ainda? Vamos para o... Esse aqui é o... Esquerdo. Vamos lá. Os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. O valor chega, isso aqui deveria ser um só, a 69 bilhões de reais por ano. Então vamos pela lógica. Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Federação das Indústrias de São Paulo revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa. Nós temos a palavra causa. É um verbo ou não é? É. Ela causa. Deveria estar mais acima. E o verbo chega. Nós temos 1, 2, 3. E no segundo período nós temos apenas 1. Vamos lá. Pelo que a gente já sabe. Existe um período composto por 3 orações? Sim. Realizado, revelou, causa. Certo? Existe um período composto por 4 orações? Não. Existem 2 períodos compostos, cada um por 2 orações? Não. Porque o segundo só tem e o terceiro tem 3. Existem 2 períodos simples formados por oração absoluta? Não. Eu sei o que é período simples, formado apenas por uma oração, mas não. Certo? Nós temos causa, certo? Que está cobrindo o nome chega, está meio em cima. Nós temos chega, revelou, realizado. Realizado, revelou, causa, primeiro período. Então a resposta certa, vamos eliminando as alternativas, é a A. Vocês esqueceram do verbo causa. A corrupção causa ao país. Próxima. Vamos lá. Essa questão foi retirada do banco de questões do IFRN do ano 2015, referente ao Proitec. Fragmento. Professor, todos esses têm fragmentos? Sim. A gente analisar direitinho, ver. Graças a Deus o IF é bacana porque ele recorta o trecho e coloca bem próximo à questão para a gente conseguir responder. Vamos lá. O pai de Cleidenilson, olha que nome bacana, esteve no local para reconhecer o corpo e disse desconhecer qualquer envolvimento do filho com crimes. A Polícia Civil informou que o caso é investigado em sigilo pela Delegacia de Homicídios da capital maranhense, que trabalha para identificar os autores do linchamento. Questão 10. Com relação à estrutura sintática do trecho, assinale a opção correta. Vamos ver se vocês vão conseguir identificar todos os verbos e não esquecerem do verbo, como esqueceram de causa. Com relação à estrutura sintática do trecho, assinale a opção correta. A. O primeiro período é composto por 3 orações. Vamos ver. O segundo período é composto por 3 orações. O segundo período é composto por 5 orações. O primeiro período é composto por 4 orações. Vamos ver. Primeiro período começa com o pai e termina como? Crimes. Identificamos o primeiro período. Segundo período começa com a polícia e termina com linchamento. Pronto. Agora o que é que a gente vai fazer? Identificar as orações a partir da contagem dos verbos. Na primeira linha tem verbo? Esqueceram? Esteve. Reconhecer.
Na segunda linha, disse, desconhecer. Próxima. Disse, desconhecer não é uma locução verbal. Não são dois verbos com valor de 1. Nós temos disse, que é um verbo, conhecer, que é outro verbo. Nós temos aqui uma oração reduzida. Quem diz algo. Então, desconhecer está introduzindo uma oração a partir de um verbo no infinitivo. Disse, desconhecer. Acho que já erraram alguma questão aí. Qual é o próximo verbo? Informou. Próximo? É investigado. Próximo? Trabalha. E por fim, ou não? Identificar. Já mudou um monte de coisa, né? Então vamos lá. No primeiro período nós temos 1, 2, 3, 4. O primeiro período é composto por 3 orações. Já não é essa a questão. Segundo período é composto por 1, 2, 3, 4. O segundo período é composto por 3 orações. Tá certo? Não. O segundo período é composto por 5 orações. Tá certo? Não. O primeiro período é composto por 4 orações. Está certo? Sim. Primeira, errada. Segunda, errada. Terceira, errada. Quarta é a nossa resposta certa. Logo, para concluir a nossa aula de hoje, o nosso questão federal de hoje, olha aquela velha e bonita mensagem. Passe pelo IAP e seja IFRN. Até mais, gente!